Palavra do Senhor, profeta Isaías, capítulo de número 1, o versículo de número 19 e o 20. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 e o 20. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Amém. A palavra é bem direta, né? E se encerrássemos aqui mesmo, na leitura da Bíblia, já tínhamos a mensagem entregue aqui esta noite. Ou não seria assim? Com certeza é assim. A palavra é direta. Se me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor desta terra. Qual é a condição para se comer o melhor desta terra proposto pelo Senhor a nós? Qual é a condição? Obedecer. Vamos lá. Segunda leitura. Qual é a condição que o Senhor impõe aí na palavra para a gente comer o melhor da terra? Ouvir. Aleluia. Na medida que o Senhor obedece. Amém. Mas a condição aí é ouvir. E o tema de hoje que o Senhor pôs no meu coração, esses dias, é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Este é o tema que Deus pôs no meu coração. Porque é a condição que Deus impõe na sua palavra para nós comermos o melhor desta terra. E o que é o melhor desta terra? O que é o melhor desta terra? O melhor desta terra tem início na sabedoria. O melhor desta terra se inicia no temor ao Senhor. O melhor desta terra é termos uma família alicerçada, fundamentada na verdade da palavra de Deus. O melhor desta terra, querido, é estarmos alcançando dias em que a gente possa dizer: olha, eu tenho prazer neste dia. Eu tenho prazer na minha vida, tenho prazer no que estou vivendo. Isto é o melhor da terra. E aí segue, né? Segue, vai seguindo. As bênçãos vão chegando, vão adentrando em nossa existência de uma maneira tão assim direta, que nós só temos a louvar e engrandecer ao Senhor nosso Deus. Falar em ouvir, eu estava meditando que ilustração trazer em início para ilustrar melhor uma boa audição, um bom ouvido. E eu estive meditando dentro de algumas situações do nosso contexto humano. E então eu resolvi trazer esta noite a ilustração em cima da orquestra. Uma ilustração em cima da orquestra. Quem já teve aqui o prazer de ouvir uma orquestra, sabe do que eu estou falando. A musicalidade que a orquestra traz, as variedades de instrumento que ela tem, a harmonia que há. Então, os instrumentistas desse órgão, tão assim, para nós assim, assombroso, principalmente os leigos do assunto, quando vê uma orquestra formada, se falar de uma sinfônica que é acima de 50, até 100 pessoas que estão ali, integrantes de tamanha orquestra, é orquestra grande, a gente aqui vai
coisa maravilhosa. A afinidade da orquestra. E para ser assim um instrumentista tem que ter um bom ouvido. Tem que ter um bom ouvido. Ouvir e ouvir bem. Ouvir e ouvir bem. Coisa boa, querida, a gente poder ouvir. A gente está escutando as canções e quando a gente para realmente para ouvir a canção, né? Os louvores que são aqui louvados ao Senhor, as canções que são cantadas, quando a gente para ouvir o conjunto da música, a gente começa a viajar, porque a gente percebe, a gente tem uma percepção melhor dos instrumentos que estão sendo tocados, do som do baixo, do som da guitarra, do som do violão, do teclado. A gente consegue perceber melhor quando a percepção passa a ser melhor quando nossos ouvidos começam a estar realmente voltados para total, a obra no seu total. Mas quando a gente está ouvindo por ouvir, a gente até pensa que estão todos tocando uma só coisa, que são todos em uma só voz. Quando a gente sabe que num coro, as vozes estão ali bem divididas, um é soprano, o outro é contralto, o outro é tenor, o outro é baixo, barítono, então tem divisões. Mas quando se percebe, se a gente estiver ouvindo, a orquestra é isso, ouvir o melhor, meu irmão. Ouvir, né? E a gente começa a ouvir. Eu separei algumas coisas aqui para a gente entender, interessante. Falar em instrumentos de orquestra, a gente vê que ela é dividida em famílias. Os instrumentos são divididos em família. Primeira família, cordas. São os instrumentos de cordas. A gente pensa que e aí vem violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. O piano também é um instrumento de corda. A família das cordas. Também existem metais. E é aqui na diferença da segunda e da terceira que vocês vão perceber. Já daí você começa a perceber que não é só ouvir, tem que entender. Não é ouvir por ouvir, mas é ouvir e compreender o que está se ouvindo. E vai se dividir. A segunda família são os metais. Trompete, trombone, trompa e a tuba. Se as pessoas que têm um pouco de conhecimento desse instrumento vão dizer, mas pastor, quase uma coisa só, né? Não é. Cada um tem uma finalidade. Cada um tem uma afinação. Cada um tem uma diferença. Por isso que devemos ouvir. E ouvir bem. Ouvir bem. A terceira família é metais, a segunda. Qual é a terceira? Sopro. E você viu, gente? Metais e sopros. Mas é dividido. Os sopros, flautas, olha lá, né? Clarinetes. Esse é bem familiar a mim. Meu pai tocou bastante, toca. Tem um até em casa. Clarinete. Né? Isso aqui é meio complicado assim. É um tal de oboés. Saxofone. Esses são os sopros de uma orquestra. E temos a percussão. Né? Tímbalos. Melibais. Campanas e etc. E se fôssemos continuar falando de orquestra, muita coisa a gente daria trazer. Então esta é a ilustração que Deus pôs no meu coração para a gente meditar nesta importância de quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça, meu irmão. Não, cuidado com o seu ouvido, tenha cuidado. Não pense que esse instrumento tão importante no ser humano, que é a função
sentimento dos animais, né? É o quinto sentimento dos animais, dos sentidos dos animais, que a gente sente é pela audição, pela visão, pelo olfato, o paladar, o tato. E aí está a audição, o ouvido, a importância da audição. Como é importante, irmão, a gente ter ouvido e ouvir. Outra interessante coisa que eu separei aqui também, dentro da orquestra, e logo estaremos dando continuidade, se trata do violino e se trata da viola dentro da orquestra. O violino e a viola são instrumentos parecidíssimos. Violino, aquele instrumento que se coloca aqui abaixo do queixo, que é colocado lá, segurado pela mão esquerda, né? Está aqui no braço esquerdo, abaixo do queixo. A viola também no mesmo sentido, parecidíssimo, mas tem a diferença. A diferença está nas suas cordas. A corda da viola é mais grossa. A diferença está no tamanho. O tamanho da viola é maior. O braço tem que ficar mais esticado. Logo as cordas são mais grossas, o som também se torna diferente. Só que o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nem tudo que se parece, querido, a gente pode dizer nós temos que ouvir e ouvir bem. Alguém pode dizer, mas para que violino e viola são tão parecidos? Tem uma diferença na orquestra. Há uma diferença que só vai ser percebido pelo ouvido de quem é ouvido. Pelo som grave da viola e pelo som agudo do violino. Que coisa linda. Diga, é importante ouvir. É muito importante ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Nós somos confrontados pela palavra, em vários textos da palavra, para ouvir e ouvir bem. O texto do profeta Isaías que lemos diz: se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor. Se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a gente vai encontrar outros textos novamente enfatizando essa importância de estarmos ouvindo ao Senhor, de ouvir ao Senhor. Como é importante ouvir a voz do Senhor. E como se escuta a voz do Senhor, querido? É da palavra de Deus ministrada ao nosso coração, é na leitura da palavra, foram nas canções já cantadas aqui esta noite, nas mensagens deixadas aqui neste lugar. Ao longo da nossa existência, o Senhor tem falado ao nosso coração. Ao longo da nossa vida, o Senhor vem falando ao nosso coração. Quantas pessoas foram no dia de hoje, já no dia de hoje, ao amanhecer, já teve uma palavra da parte de Deus. Deus amparou você e já deu uma palavra no dia de hoje. Escutar a Deus é de suma importância. Temos ouvido, é muito sério. É tão sério que Jesus, em várias passagens, ele vai enfatizar bem esta colocação e vai dizer isso sempre. Quem tem ouvido, ouça. Abra comigo em Mateus. E deixem aberto aí no livro do Evangelho de Mateus. Segura um pouco. Capítulo de número 11. Capítulo 11, o versículo de número 15, diz assim a palavra. Versículo de número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está sempre trazendo uma mensagem, trazendo algo para o seu povo, para nós, para a sua igreja, e no final ele enfatiza: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido, ouça.
Deus, no capítulo de número 13, o versículo de número 9. Olha o que diz aí novamente a palavra, olha novamente essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mais uma vez, o Senhor Jesus está enfatizando esta mensagem. Ouça, meu filho, não pare de ouvir. Ainda no capítulo de número 13, o versículo agora de número 43, olha novamente o Senhor dizendo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então, ao longo da palavra, Jesus sempre enfatizando: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui esta noite, mais uma vez, ele enfatiza ao meu e ao seu coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, o que é interessante é esta questão da palavra quando diz para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir. E a gente para assim para meditar e faz: por que para ouvir? Porque às vezes nós temos ouvido, mas não está apto para ouvir. Não tem parado para ouvir. Tem passado por cima de todos os conceitos, princípios. Tem atropelado aquilo que a palavra tem ensinado ao longo dos anos. É quem tem ouvido, mas não tem para ouvir. Não tem para ouvir. Mas quem tem ouvido para ouvir, está escutando o que o Senhor está falando ao seu coração. E eu estou escutando também. Amém. A gente passa a escutar a voz do Altíssimo. A gente passa a ouvir. Ouvir, querido, é como se dá a entender que estamos ouvindo de fato de verdade. A vida de quem ouve realmente muda. A vida muda. Uma vez ouvindo, não tem como ficar indiferente a esta voz. Certa feita, os discípulos estavam ouvindo o Mestre. E diz a palavra que uma turma boa resolveu ir embora. Diz que dura é esta palavra. Ficaram os 12, Jesus volta para os 12 e vós não quereis ir também? E os 12 dizem: para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Quem tem ouvido, compreende que só Ele tem a palavra de vida. Só Ele tem a palavra da vida. Quem tem ouvido não vai embora. Ele para, ele fica. Ainda que a palavra, meu querido, muitas das vezes ela é assim, é dura. A palavra é dura. Às vezes a gente, fica segurando na cadeira, no banco. Mas quem tem ouvido fica e diz: para onde eu vou? Sabe o que é que os discípulos estão dizendo ali? É dura. Eu não vou negar. Eles têm toda a razão. É dura. Como eles falaram, é dura. Essa palavra é dura. Eles têm razão. Mas não tem outra palavra que produz a vida, não. Só essa palavra produz a vida. Só ela produz. Não adianta, filho, sairmos do lugar onde o Senhor nos parou para ouvir a palavra dele, tentando escutar outros conselhos, outras palavras, não vai produzir vida em nós. Só a palavra do Senhor produzirá vida. Por isso, querido, que a própria palavra falando de si mesma diz: esta palavra é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai
entre a divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, o intento do coração. Esta é a palavra. É a palavra que produz vida. Para muitos, dura, pesada, a ponto de dizer como posso aguentar e escutar, mas para outro, reconhecendo mesmo que ela seja dura, pesada, diz: não há outra palavra que produza vida em mim. E ao longo do tempo, essa palavra vem sendo ministrada, pregada aos púlpitos da igreja, às ruas de nossa cidade. Nós estamos passando em algum lugar e a palavra é pregada, meu querido, não tem como. Às vezes você diz: mas eu não vou à igreja, mas tem sempre um irmão que deixa uma palavra para mim, sabe por quê? Porque é a única palavra que produz vida. Às vezes o processo, meu querido, está ali, sabe, mas a palavra vem logo. Deus é misericordioso, que manda a palavra, que produz vida. Mesmo que ela seja dura, mas ela está produzindo vida. Ela tem produzido vida, irmão. Tem produzido vida. Essa palavra é: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Não deixe de ouvir. E ao longo da palavra nós vamos encontrando Jesus continua enfatizando. Lá agora em Apocalipse, queridos, abram aí Apocalipse. Nós vamos ver alguns textos em Apocalipse onde isto é enfatizado cada vez mais. Capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipse, o versículo de número 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora o Senhor está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que o Senhor está nos dizendo? Ele está dizendo: esta voz, esta palavra não cessou. Ela permanece. Hoje, agora, ela permanece no Espírito Santo. Falando à igreja, falando a nós nos dias de hoje, trazendo a nós revelações, trazendo a nós esclarecimento desta palavra, nos fazendo lembrar, nos convertendo no nosso pecado, nos convencendo dos nossos erros e dos nossos delitos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda, mais uma vez ele volta a enfatizar de novo no capítulo ainda 2, versículo de número 11. Olha o que diz aqui novamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vai enfatizando, você precisa ter ouvido. Mas ter ouvido para ouvir. Esta noite, querido, não saia deste lugar sem dar total ouvido à voz do Espírito que está falando ao nosso coração aqui presente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Falar em ouvir, eu separei algo aqui para a gente refletir também. Eu separei uma reportagem que foi publicada no jornal da Folha de São Paulo no dia 3 de março de 2010. Dia 3 de março de 2010. Estava lá aquela reportagem seguinte: consumo regular de analgésicos leva à perda de audição. Consumo regular de analgésico leva à perda de audição. Eu quero concluir aqui dizendo: o que nos leva a um consumo regular de analgésico? Nós, seres humanos. O que nos leva a um consumo regular de analgésico?
são as muitas dores que a gente tem. Às vezes a gente tem uma dor, ao invés de investigar melhor a causa da dor, procurar um médico, né, fazer um exame mais preciso, nós somos assim. Logo a gente recorre ao uso do analgésico, né? Vai logo para um Noflex da vida, um Dipirona, um Tilenol, e a gente começa a consumir. Sabe a reportagem aí? Fica essa advertência para nós. Cuidado, vamos ter cuidado. Meu Deus, vamos ter cuidado. Consumo regular causa perda de audição. Foi algo que foi descoberto e está publicado aí, para a gente compreender. Trazendo para nós, espiritualmente falando, muitas vezes, querido, nós estamos fazendo igual ou pior em nossas vidas espirituais. A gente tem a dor está ali, incomodando, nos inquietando, mas estamos buscando tomar os analgésicos da vida. A gente começa a usar os paliativos, ao invés de a gente procurar entender melhor a causa da dor, ao invés de a gente investigar melhor a causa da dor, melhor dizendo, ao invés de a gente entrar no consultório do doutor por excelência, chamado Jesus de Nazaré, ao invés de a gente chegar à presença dele e dizer: Jesus, estou aqui, está doendo, quem tem doído não é de agora, já faz um bom tempo, mas tem muitas pessoas que preferem, conviver, empurrar, como diz popular, com a barriga, levar a coisa assim, sabe? Querido, se na nossa vida humana isso já é risco, na vida espiritual é risco eterno. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, é risco eterno, se trata de saúde espiritual, de saúde eterna. Não brinque com a sua vida, não brinque com a sua saúde espiritual. Não é aconselhável brincar com nenhum momento da nossa saúde. Devemos nos cuidar bem. E se tratando da vida espiritual, muito mais ainda. Devemos ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós. Devemos ter ouvido sensível aos diversos sons que o Espírito tem tocado em nós. Como estamos ouvindo essa orquestra divina? De que maneira estamos nos apercebendo deste som divino que tem vindo ao nosso encontro? Será que estamos escutando a música do céu de qualquer jeito? Será que estamos deixando passar uma grande oportunidade de estarmos assim com o ouvido bem atento e discernindo bem cada tom, cada nota, cada instrumento, e podemos então nos deleitar com a beleza da sua musicalidade num todo? Ou será que estamos achando que tudo é um só som? Será que estamos achando que todos aqui só tocam teclados? Ou melhor, para a gente tocar mais fogo. Será que estamos achando que todo o som é só bateria? Será que a gente consegue escutar a doce flauta em nossos ouvidos? Glória a Deus. Será que a gente consegue escutar o doce som do violino? Será que a gente consegue discernir isso? Será que a orquestra divina está sendo bem percebida por nós? Será que estamos dando valor a esta orquestra
Mas quem tem ouvido vai saber discernir o dom. Vai saber discernir. Por isso que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça, querido. Quem tem ouvido, ouve aqui esta noite. Quem tem ouvido, não vai sair desse lugar sem uma real transformação na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem ouvido, escuta a voz do Espírito. Aleluia. Quem tem ouvido, alcança misericórdia. A palavra diz que o crer vem pelo ouvir. Como é que a gente crê? Ouvir. Ouve. Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho fé. Eu não tenho essa fé toda aí. Olha o que a palavra diz. O crer vem pelo ouvir. Pague para ouvir. Às vezes nosso corre-corre do dia a dia é tão pesado, né? A gente passa desapercebido algumas vozes tão maravilhosas que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente nem escuta a voz da mãe, do pai, que é tão presente, devido ao corre-corre, à ansiedade. Às vezes, entre casais, o esposo, a esposa já não estão mais se ouvindo, devido ao corre-corre. A gente já não escuta mais. A voz está lá, mas eu também que está tão longe, né, de ouvir. Mas a palavra diz: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Sai da questão dizendo: Senhor, se você chegou aqui nesse lugar, precisando urgentemente de uma restauração, querido, não se contente com o analgésico. O analgésico está fazendo o quê? Está provocando a falta de audição. Sai desse lugar dizendo: Senhor, eu quero o remédio certo. Glória a Deus. Eu quero a solução. Eu não aceito paliativo para a minha vida mais. Mude isso no seu viver. Levante-se nesta noite e diga: eu quero mudar a minha vida se eu diante de ti. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça. No nosso corre-corre, no dia a dia, a gente esquece tantas coisas. Dia desse eu resolvi fazer uma caminhada para o lote. E logo cedo eu estava caminhando ali. E ali a gente escuta, né? Mas a gente não escuta mais por aqui. A gente escuta a cigarra. A gente escuta os passarinhos e as suas variedades de canto. A gente escuta o galo cantando logo cedo. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, meu irmão, vai viver o melhor desta terra. Aleluia. Quem tem ouvido, querido, supera o estresse do dia a dia. Quem tem ouvido está vencendo o mal. Quem tem ouvido tem vida em Cristo. Glória a Deus. Que esta noite nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, restaura-me, transforma-me. Eu quero estar totalmente a teu dispor. E com meu ouvido atento à tua voz. Enquanto a igreja está orando,